Aí, pronto. Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Hoje a gente está aqui mais uma vez. Perdoa um pouquinho aí, a gente entrou uns minutinhos atrasados. Hoje a gente tem a presença do nosso irmão Luciano de volta. Ele ficou umas 2 semanas sem poder participar, mas ele teve motivos. Está aqui de volta. O irmão Luciano do canal Tempo de Semear. A gente está com a presença ilustre do nosso amado irmão Alex Alves, lá dos Estados Unidos, New York. Nova York. Fala bonito, não adianta, né? Sou caipirão. E, rapaz, enfim, vai ser bênção. Tirando o ilustre, é um prazer. É um prazer, né? Tá certo, querido. E eu vou passar aqui para o Luciano. O Luciano já vai dar uma boa noite para vocês, vai fazer uma oração, para a gente começar com o pé direito, né? E aí a gente vai dar sequência na live, tá bom, queridos? Com você, Luciano. Amém. Pai do Senhor, a todos os irmãos presentes, né? E aqueles também que um dia vão assistir essa live de hoje. Amém? Vamos iniciar então fazendo a oração. Pai querido, Pai amado, graças nós te damos, Senhor, por esse privilégio, Pai, de poder estar aqui mais uma vez meditando na sua palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra é um tesouro, Senhor, a qual é muito precioso para nós. Nós esperamos que nessa noite o teu Espírito venha nos inspirar a falar da tua palavra. Queremos aqui a intervenção do teu Espírito Santo, Pai, porque sem o teu Espírito Santo nossas palavras serão vazias e ocas. Mas nós queremos, Pai, nessa noite, que o Senhor salve vidas, que o Senhor toque em corações, que o Senhor transforme vidas, transforme pensamentos, e que esta live de hoje venha servir de instrumento em suas mãos, usando a nossa vida para a honra e glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Irmão Magno está... Estava sem áudio. Magno, né? Márcio. O irmão Márcio estava sem áudio. Queridos, eu vou passar aqui a palavra para o nosso amado irmão Alex Alves, e ele vai dar uma breve testemunho da vida dele, aquilo que Deus já fez na vida, tem feito, para a gente dar seguimento aqui, né? Vamos lá, sem demora. Vou passar aqui para o irmão. É contigo, irmão. Bom, é um prazer imenso para mim poder estar aqui com todos vocês, né? Graça e paz a todos. Eu gostaria muito de poder só dar aqui uma introduçãozinha para falar um pouco sobre mim, mas sem me aprofundar muito, mas para que os irmãos possam nos conhecer, né? Eu estou aqui, eu sou de Jundiaí, São Paulo, estou aqui em Nova York há 22 anos, né? E eu fui separado ao ministério acho que 15 anos atrás, como pastor, dirigi 2 congregações, fiz um trabalho de pregador itinerante por muitos anos, e de uns tempos para cá, né, já creio que uns 4 anos mais ou menos, devido a essa nossa busca de sempre querer conhecer mais da palavra, procurar se aprofundar mais do conhecimento da palavra do Senhor, né? Então, eu me deparei com o mistério das 2 casas de Israel por um outro caminho. E esse caminho, na verdade, foi por meio da visão do apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado no 3º céu. E dali eu pude perceber que havia um grande tesouro que pegaria de Gênesis a Apocalipse, e que, como o apóstolo Paulo mesmo diz em Colossenses 2, ele diz isso em Efésios 3, ele diz isso em Romanos 16, em vários textos, que esse era um mistério que estava oculto desde os séculos passados, né, e que nem os anjos, os principados e potestades tinham conhecimento deles, mas que o Senhor havia revelado, né, de uma forma não muito clara ainda para os profetas, e na plenitude dos tempos o Senhor havia revelado esse mistério primeiramente ao apóstolo Paulo e depois para os demais apóstolos, o qual ele chama de diversas formas, mas uma delas que me chamou muita atenção foi
a expressão que ele diz que esse seria o mistério de Cristo, né? Então, que fala sobre a pacificação, né, das duas casas de Israel, a restauração de todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu e na terra. Isso mexeu comigo muito. Eu pude ver que a doutrina na qual eu fui apresentado e aprendi, estudei desde sempre na igreja, não condizia com aquilo que eu estava me deparando, né, em relação a estas verdades que eu estava ali diante delas. Então tudo foi muito novo e isso mudou sim muito, porque uma vez que você tem conhecimento do que de fato é a proposta dos apóstolos como mensagem do evangelho, e você começa a compreender isso de uma forma que você nunca tinha ouvido antes, mas que está de uma forma conectada. Naturalmente, você vê que não precisa de fazer malabarismo para você compreender mais as coisas, você percebe que é algo precioso e que vale a pena você se dedicar ao máximo àquilo, e foi o que eu fiz. Então, de lá para cá, eu procurei mergulhar nesse entendimento, e a verdade é que não dava mais para ser a mesma pessoa, e por mais que você quisesse, isso era um caminho sem volta, né? E para a glória de Deus, isso é algo que Deus tem feito na minha vida, tem feito na vida de muitos outros irmãos, e a alegria, irmãos, foi ver que Deus está fazendo isso em outros irmãos espalhados nos quatro cantos da terra, né? Então essa é uma obra que eu digo sempre que ninguém pode parar ela, e que se alguém for, se uma pessoa tiver um pingo de sabedoria, no mínimo ela não vai tentar se opor a ela, porque não importa quais sejam os esforços que céus e terra façam contra essa restauração das duas casas de Israel, deste, deste ministério, né, do Senhor Jesus Cristo, né, de restaurar todas as coisas, né? Então, a melhor coisa a fazer é não lutar contra a correnteza, é ser inteligente e entrar de cabeça, mergulhar e deixar que o Espírito Santo também possa nos usar. Então é isso, irmãos. Essa seria a, a minha pequena introdução aqui, dizendo para os irmãos um pouquinho sobre mim. Obviamente a gente vai ter mais oportunidade para falar mais sobre essas coisas, né? E eu estou aqui um pouquinho solitário, por que não dizer? Estava falando isso com os irmãos, e quando eu digo solitário, não estou me referindo que não há irmãos para que a gente possa congregar, mas eu quero dizer no sentido de que quanto a esta revelação, quanto a esse novo entendimento que amplifica tudo, que nos faz de fato ficarmos conectados com o reino de Deus, não é? Eu me sinto ainda um pouco só, né? Embora tenha sempre alguns irmãos que acompanham o nosso grupo no Facebook, né? Que nós temos ali, e alguns poucos irmãos que sempre estão nos procurando, mas o fato é que a gente se sente um pouquinho só aqui, né? Mas conhecer os irmãos agora, isso foi um renovo para a gente, de fato. Para mim é um prazer poder ter conhecido os irmãos, e vai ser um prazer estar aqui nessa live com os irmãos. Eu acredito que, com a graça de Deus, a gente vai poder edificar uns aos outros as nossas vidas, não é? E também poder edificar a vida dos irmãos que estão nos ouvindo aí. Tenho certeza que vai valer a pena você estar conosco aqui. Eu quero acreditar que os irmãos vão ouvir coisas novas em, em um ângulo novo a respeito desse tema das duas testemunhas, não é? Porque às vezes a gente pensa que a gente já ouviu tudo, a gente já sabe tudo sobre essa questão das duas testemunhas, mas o Espírito de Deus sempre tem algo novo para nós, né? De glória em glória, de fé em fé, e sempre ele nos surpreende, amém? Eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje aqui. Então é um prazer estar aqui com o irmão Márcio, estar aqui com o irmão Luciano, duas pessoas maravilhosas que eu tive esse prazer de conhecer, né, essa semana, e também o irmão Magno, um abraço para ele que não está aqui, né, uma pessoa maravilhosa também, e não pôde estar, mas a gente vai ter a oportunidade de estarmos juntos em outras ocasiões, se Deus quiser. É isso, irmãos. Muito obrigado por tudo, pelo acolhimento, né, carinhoso que os irmãos tiveram para comigo aí,
É isso. Amém. Maravilhoso, né? Amém. Deus está trabalhando em alguns corações. Na verdade, Deus trabalha em todos os corações. Mas nem todos os corações vão ouvir, né? Ou vão responder ao chamado de Deus, né? Deus está sempre chamando, né? Sempre chamando, né? Mas poucos, né, que vão atender esse chamado. Então, que nem o irmão Alex já deu uma frisada, né, uma pequena introdução a respeito do assunto que a gente quer tratar hoje, a gente vai falar das duas testemunhas e a proposta nossa é mostrar um ângulo diferente das duas testemunhas, né? A gente já tem estudado, a gente já tem aprendido muitas coisas relacionadas às duas testemunhas. E é muito bom a gente saber quem são as duas testemunhas, qual época, como vai ser feito, o que elas vão fazer, o que elas vão falar, qual vai ser o resultado daquilo que elas vão falar ou profetizar, né? Mas também é importante a gente saber, ou pelo menos, né, ter o anseio e o desejo de ser um participante, né, dessas testemunhas, né? Não é só visualizar, opa, vai ter duas testemunhas, né? E a igreja. Mas, né, tenha o desejo, o anseio de você fazer parte né, desses prodígios, né? Porque duas testemunhas, quando eu penso em duas testemunhas, eu penso em milagres, em sinais, em prodígios, em coisas maravilhosas que vão acontecer na Terra, através de pessoas, né? Aquelas coisas que a gente viu lá em Atos, nos Evangelhos, né? Perto daquilo que as duas testemunhas vão fazer, é fichinha. Embora aquilo que foi feito em Atos e nos Evangelhos, relacionado a prodígios e sinais, já são coisas grandiosas. Mas o próprio Jesus falou: quem crê em mim, maiores coisas do que estas vai ver e vai executar, vai fazer. Então a gente precisa ter esse desejo de ser um participante das testemunhas, não um ouvinte ou alguém que sabe, né? Como o Tiago escreveu, né? Irmãos, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes dessa palavra. A mesma coisa, a mesma aplicação eu faço para as duas testemunhas. Eu não quero saber quem é, como vai ser, quando vai ser. Eu quero participar. Então, quando eu falo que eu quero participar, eu preciso examinar, eu preciso estudar, explanar os pontos onde está escrito a respeito dessas duas testemunhas, né? E quando eu falo onde está escrito, eu não estou falando só de Apocalipse 11. As duas testemunhas, ela está repleta de Gênesis a Apocalipse. Deus vem trazendo porções, para falar dessas duas testemunhas, né? E ele quer fechar com chave de ouro, falando de duas testemunhas, né? Encerrando a obra dele. Então, é muito importante a gente entender a questão das duas testemunhas. Por que eu estou frisando essa parte? Porque no nosso passado a gente aprendeu, dentro daquilo que quando a gente se converteu, dentro de denominações, ou até mesmo dentro de alguns vídeos, fita cassete, CD, ou alguns programas de rádio, talvez, eu não sei, como que era antigamente, né? Acho que era disco de vinil, um pouco mais lá atrás. Ouvia aplicações, né? A Laura Luciana já se identificou. Então, a gente ouvia o quê? A pessoa lia o Apocalipse 11 e repetia o que ela estava lendo. As duas testemunhas vai soltar fogo pela boca. Então, a gente aprendeu que as duas testemunhas são dois homens e dois homens vão lançar fogo da boca para queimar os adversários, os inimigos, né? Mas quem são os inimigos das duas testemunhas? Né? Mesmo que eu queira só ler e repetir o que Apocalipse está escrito lá no capítulo 11, quem são os adversários que vão tentar bloquear ou paralisar as duas testemunhas, a ponto de elas fazer sair fogo da boca? Então, mesmo que seja uma leitura rasa, uma leitura só de repetição, né, daquilo que está escrito, eu preciso identificar quem é o adversário, por que o adversário não quer que essas duas testemunhas profetizem. Por que tem que ter esses obstáculos para as duas testemunhas? Né? Então, eu acho interessante a gente ter essa curiosidade de saber e entender por que as duas testemunhas vão profetizar. Né? As duas testemunhas vão falar, olha, vai ficar um período sem ter chuva, sem cair chuva do céu. E aí?
a gente fica um ano não, né? Na verdade, a gente fica alguns meses, né, sem chuva. Aqui, as coisas começam a secar, começa a faltar água, começa racionamento de água, e a gente começa a ver problemas surgindo. Em alguns meses só a gente ficar sem água. Agora, imagina ficar 3 anos e meio sem água. Qual a proporção que isso pode tomar? O que pode ocasionar na Terra? Detalhe, né? Eu estou falando só da chuva, né? Mas também as duas testemunhas, além de fazer parar chover, elas vão ter poder para transformar água em sangue. Vai ficar sem água. Vamos supor que sobra um restinho de água em algum lugar. Escasso, mas mínima coisa. Ainda aquele pouquinho que sobrou ainda vai transformar em sangue. Tá? Eu tenho um poço lá, está escondido lá, ninguém sabe. Né? Lá só eu e minha família vai beber. Vai chegar uma hora que você vai chegar lá no poço, está virado de sangue, e aí? Então, se veja nessa situação. Se coloque nessa situação. Pense, como que eu vou fazer sem água? Porque se faltou água, faltou alimento. Faltou alimento, começa a faltar um monte de coisas, né? Porque a água é vida, né? Agora, por que as duas testemunhas vai causar o caos na Terra? Por que as duas testemunhas vai profetizar a ponto de perturbar quem está morando na Terra? Por que as duas testemunhas vai fazer isso? Detalhe, a mando de quem? Né? Por que Deus está fazendo isso com as pessoas, com os moradores da Terra? A resposta é, hoje, por exemplo, hoje a nossa pregação, a nossa mensagem, ela não causa dano na Terra. Hoje nós falamos do Evangelho, você ouve se você quiser, você obedece se você quiser, você acredita se você quiser, porque não está causando dano na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua parentela, entende? Mas há quem diga, tem pessoas que rejeitam. Ela não fala não descaradamente, mas a atitude dela em fazer vista grossa para aquilo que a gente está fazendo, que nem o irmão Alex falou no início. Eu estou num deserto aqui, eu estou sozinho, na solidão. Ele está com a família dele, ele tem amigos, ele conhece pessoas, ele tem cristãos lá, tem igreja lá, tem lugares para congregar, tem pessoas para conversar. Mas não é solidão de ficar sem pessoas à volta, né? É uma solidão diferente. É você entender o que Deus está falando e você se torna um mensageiro de Deus, você entrega aquilo que Deus te deu e aí a pessoa faz vista grossa, faz conta que o Zé ali falou, deixa ele falar sozinho. É o Zé que está falando, é o Caipira que está falando, né? Até hoje a gente está conversando. Dependendo da maneira que eu me visto, ou da maneira como eu estou falando, né? Porque eu sou caipira, eu sou simples, né? Eu não tenho estudo, né? Eu não consigo falar um português redondinho. Eu não consigo falar para você fazer uma explicação bíblica com exegese, com hermenêutica, mas tem homilética, sabedoria do alto. Né? Mas tem eu não consigo sabedoria fazer do isso, alto. nem o irmão Alex falando, né? Mas a gente tem sabedoria do alto, né? Deus é que entrega a mensagem, né? Então, a gente pode estar falando aqui no vazio, deserto, né? Mas aí é que está o detalhe. Hoje as pessoas estão fazendo vista grossa. Então Deus vai levantar duas testemunhas, dois grupos de pessoas, para levar o evangelho no auge, entende? Como ele foi lá no início, em Atos, né? Comecinho, quando o Pentecoste caiu. Ele vai levantar o evangelho no auge e essas mesmas pessoas vão olhar e vão rejeitar. Da mesma forma que elas estão fazendo hoje. Vista grossa, não estou nem aí, não estou nem aí, tem que a música, não estou nem aí. Pois é. Está rejeitando o evangelho? Aí sim a profecia vai causar dano. Por quê? Porque Deus sabe que está chegando a hora, está chegando o tempo do fim, e se continuar assim, ninguém se salva. Né? Não tem salvação para ninguém. Então é preciso trazer juízo na terra, né? E o juízo de Deus ele é pedagógico, é educador. O juízo de Deus traz justiça. Então Deus permite que as duas testemunhas, aliás, o próprio Deus, né? Ele já está nas duas testemunhas, mas ele se manifesta de uma maneira tão poderosa que ele traz juízo mesmo na terra. Para as pessoas que estão rejeitando, para as pessoas que estão falando não para o evangelho.
E é o mesmo evangelho que foi anunciado no início. É o mesmo que nós estamos falando hoje, é o mesmo que a gente vai falar amanhã, e é o mesmo que a gente falou ontem. Mas o detalhe é que as pessoas estão ignorando, rejeitando, fazendo de nós trapo de imundícia. Né? Irmão Márcio, Sim. só fazer um gancho aqui de um segundo. Pode O irmão continuar, tá irmão. Eu ia falando, passar para né? alguém mesmo. Não, o irmão, não, só um gancho para o irmão mesmo poder falar, porque a gente até conversou isso antes, porque quando a gente recebe um link aqui que conecta com o que o outro irmão está falando, acho que é bom a gente fazer isso para a gente aproveitar a ocasião. Tá O irmão certo. está falando aí das duas testemunhas que vão estar realizando os sinais, e isso vai atormentar, né, os moradores da terra, com base até em Apocalipse 11, que fala acerca disso. E eu me lembrei que ontem nós estávamos conversando, fazendo uso do texto de Esdras, não é? Que ali nós temos duas testemunhas do Velho Testamento, como sombra das duas testemunhas do Novo, que seriam Ageu e Zacarias. E um detalhe é que na fase final, né, que a obra foi feita em duas partes, e depois a gente vai falar isso com mais detalhes, mas eu só quero pontuar isso. Então houve um período que a obra parou por alguns anos, né? E ela voltou. E quando ela volta com as duas testemunhas, Ageu e Zacarias, e um decreto do rei Dario, que é feito. E nesse decreto, né, tem um detalhe interessante que diz que ninguém deveria impedir as duas testemunhas, melhor dizendo, ninguém deveria impedir os edificadores de edificarem, de concluírem a obra, né, do Senhor ali, a casa do Senhor. E sob pena de morte. Deveria se tirar uma viga, um pedaço de pau da casa da pessoa e pendurá-la no madeiro, né, devido a essas pessoas tentarem impedir o decreto do rei Dario, que estava sendo ali decretado que a obra deveria ser reiniciada e ninguém deveria se opor a ela. Então, nós vamos ver logo mais que o ministério das duas testemunhas, né, ele surge nesse tempo do fim para despertar o povo de Deus que vai realizar essa parte final da edificação da casa de Deus, que, aliás, a maioria está dormindo, mas esse é o objetivo, um dos principais, que as duas testemunhas vão despertar o espírito dos edificadores, e que quando essa obra começar, a fase final, esse decreto, né, ele foi ali dado, e a gente pode fazer esse link que o irmão está falando, né? Ou seja, ninguém poderá impedir essa obra, ninguém vai poder impedir essa obra, porque o rei Dario ali até é uma tipologia do próprio Deus decretando algo ali, e que essa obra ela vai avante, e que sob pena de morte, né? Conforme está em Apocalipse 11, que quem quiser fazer mal às duas testemunhas, né, como o irmão disse aí, fogo sairá da boca. É isso, queria só fazer esse link. Desculpa por Amém. ter interrompido. Não, tranquilo, tranquilo. Não tem, não se aveste, não. Eu vou falar mais 2 minutinhos aqui e vou passar para o Luciano, para ele falar um pouquinho aqui sobre desse tema que a gente está tratando, né? E com relação ao que o irmão Alex está propondo, né? Realmente, né, a gente tem que olhar para aquela edificação de Esdras e Neemias, né, entendendo que houve uma paralisação, né? Então a gente tem que se perguntar por que parou, quem estava edificando, como estava sendo feita a edificação e por que parou. Ficou um tempo parado, beleza. Agora retomou a obra. Vamos terminar. Só que agora, nessa retomada com Dario, Dario faz o decreto para que ninguém possa impedir a finalização da obra. E com detalhe, com 2 testemunhas participando, Ageu e Zacarias. Exato. Então a gente sabe que aquela edificação está falando de Cristo e a igreja, iniciou com Cristo, a igreja, certo? Ele é a principal pedra, assim como lá naquela edificação de Neemias foi colocada uma pedra lá, né? Foi colocada uma pedra, só que os edificadores fizeram vista grossa, rejeitaram, né? O próprio Zacarias fala, né? Quem despreza os dias dos humildes começos, por que humilde começo? Porque está falando da pedra, que é Cristo. Eles não viram que a pedra estava lá já, que é Cristo, né? No início da obra.
rejeitou Cristo, veio a paralisação, veio confusão, veio contenda, né? Então, no início, na igreja de Atos, iniciou com a belezinha, com fervor, com prodígio, com sinais, evangelho crescendo, ganhando pessoas para o corpo de Cristo. Mas chegou um ponto, né, não paralisou, continua indo, caminhando, né, a igreja, mas de uma forma agora diferente, né? Foi entrando a heresia, foi entrando o falso ensino, as pessoas começaram a dormir, muitas coisas começaram a entrar na igreja, né? Apontando ali o período da paralisação da obra de Neemias e Esdras, né? Mas vai chegar uma hora que Deus vai levantar duas testemunhas, né? Deus vai assumir o controle. Não que ele não está assumindo o controle, mas Deus vai levantar duas testemunhas e vai iniciar de novo uma finalização agora nessa obra. Eu sei que para muita gente que está me ouvindo agora, está entrando em contra... Está dando uma confusão muito grande na sua mente, porque você pensa assim, peraí, eu aprendi que até onde Cristo é a pedra, e nós estamos sendo edificados sobre essa pedra, que é a igreja, beleza. Mas agora Deus levantar duas testemunhas para terminar essa obra, o meu pastor falou que a igreja vai sair antes das duas testemunhas aparecer, então está dando uma confusão, né, na mente de muitas pessoas. Por quê? Com certeza. Porque não está sabendo, né? Está lendo o Apocalipse, como eu falei no início. Está interpretando como se fosse uma coisa ali que Deus revelou naquela hora para João. Não é isso, né? As duas testemunhas estão de Gênesis a Apocalipse, contida nas entrelinhas. Entende? Duas testemunhas, até o irmão Maurício, deixa eu ver se é aqui. Olha lá, o irmão Maurício Borges, né? Ele fez a pergunta aqui, ou afirmou, não sei, né? Olha lá, ó. Essas duas testemunhas, irmão, vai ser Elias e Moisés? Eu não sei se ele afirmou ou fez uma pergunta, ou só deu um toque, né? Então, para mim crer que é Elias e Moisés, eu já preciso exercer muita fé, né? Para Deus trazer Elias e Moisés fisicamente. Só que quando eu estou lendo, mesmo lendo o Apocalipse, quando o capítulo 11 está detalhando o que está acontecendo no contexto de duas testemunhas, verso 9, né? Várias pessoas de vários povos, línguas e nações vão contemplar, vão enxergar os seus corpos mortos. Ou seja, como é que duas pessoas podem estar em várias nações, tribos, línguas, ao mesmo tempo? Ainda que seja pela tecnologia, mas é várias nações, não tem jeito. Se fosse só duas nações participando, beleza. Uma testemunha está no Brasil e a outra está lá no Japão. Beleza. Mas, querido, a gente está falando aqui, no mínimo, de quase 200 nações. Como que duas pessoas vão estar em 200 nações ao mesmo tempo? E ainda falando de geografia, que o irmão Alex daqui a pouco vai falar um pouquinho, o próprio capítulo vai mostrar. Essas duas testemunhas vão estar com seu corpo estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Sodoma e Egito está falando de mundo. Pedro vai falar na carta dele. Deus destruiu o mundo antigo, que é Sodoma e Gomorra. Né? Paulo vai falar que nós estávamos no Egito, que é mundo, mas Jesus nos transportou para o reino do seu amor. Então, o Egito é figura de mundo, Sodoma e Gomorra, mesma coisa, mundo, todas as nações. Ou seja, em todas as nações vão ter duas testemunhas. E, para finalizar minha fala aqui por enquanto, Atos 1, se eu não me engano, verso 8. Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em primeiro lugar, geografia, porque tem que ser para os judeus primeiro. Depois, na Judéia, outro lugar, casa de Judá, reino do sul. Samaria, reino do norte, 10 tribos. E, por último lugar, até os confins da terra, que somos nós, gentios. Para fazer o quê? Ser-me-eis testemunhas. Então, testemunhas está falando de todos os lugares da terra. Não está falando de um lugar específico. Duas testemunhas fisicamente lá em Jerusalém. Não é isso. É duas testemunhas no mundo inteiro. Tá bom, queridos? Daqui a pouco eu volto com o assunto Esdras e Neemias para terminar aquilo que eu comecei, mas eu não quero tomar muito tempo aqui. Eu tenho certeza que o irmão Luciano tem algo para nos edificar também dentro desse assunto aqui, duas testemunhas. Vai lá, irmão Luciano. Pois é, irmão. Dentro de tudo isso aí que os dois irmãos já falaram,
a gente tem que ter em mente que quando se fala em duas testemunhas, a gente está com, assim, basicamente dois textos na cabeça, né? A gente está com Apocalipse 11, né? E estamos com Zacarias capítulo 4, né? São as duas testemunhas que verterão azeite de ouro num período de 1260 dias, né? Isso é um fato, né? A gente está falando desse período. Nós passamos nessas lives passadas falando a respeito das duas casas de Israel. Eu sei que um dos objetivos, né, da live e dos estudos é provar quem são essas duas testemunhas, né, que não é Elias e Moisés, duas pessoas, né, apenas duas pessoas, né, mas que elas vão vir na unção desses dois, né, e com o objetivo principal de que as igrejas estão dormindo no sentido de se Deus vai dar poder para as duas testemunhas, né, e profetizarão, né, por 3 anos e meio, a gente tem que entender que as duas testemunhas têm um papel, né? O anticristo, ele vai se manifestar, a gente sabe disso, que ele vai vir, né? Ele vai fazer uma aliança com muitos por 7 anos, né? E na metade por 7 anos, na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, não é? Mas a gente tem que ter em mente que também está chegando junto aí as duas testemunhas. Agora, que tipo de duas testemunhas, né, a igreja de hoje, a igreja atual, está preparando? Sabe? Porque a gente sabe que e darei poder para minhas duas testemunhas para profetizar por, né, 3 anos e meio. Ou seja, Deus está dando um link para a gente que vai ser essas duas testemunhas vão ter um papel fundamental por esses dias, irmão. Sabe, a gente está no peito do pé da estátua de Nabucodonosor, a gente está beirando a formação dos 10 dedos da estátua, a gente está chegando ali próximo do tempo de chegar nos 7 últimos anos da humanidade, e nós estamos aí com um bando de crente Nutella, que a hora que chegar, se der de cara com o anticristo, você imagine só, irmão, o anticristo se manifestando na metade da semana, com a mentalidade que as denominações têm hoje, né? Com a mentalidade que eles têm. Nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, né? Aí, se o anticristo aparece, suponha, na metade da semana, o crente que tiver ali com a mentalidade de que a igreja vai ser arrebatada no início da grande tribulação, ele vai fazer a marca da besta, pensando, a igreja já foi arrebatada mesmo e eu fiquei, sabe? Então, qual é o papel da live de hoje, do estudo de hoje? É provar, né, através do texto, né, da reconstrução do templo lá, usando Ageu, usando Zacarias, Esdras, Neemias, sim, provar, sim, quem são as duas testemunhas, né? Quem são as 5 virgens prudentes, né? Quem que vai dar o grito da meia-noite? Mas as igrejas de hoje não estão preparando ninguém, né? Porque haverá, sim, abertura de selo, vai ter derramamento de taça, vai ter toque de trombeta, né? O mundo vai ser atacado, devastado por cataclismas, maremoto, terremoto, abalo sísmico, e as duas testemunhas vão estar, assim, nesse período. E precisa estar cheio de poder para isso. Só que percebe que a igreja está dormindo, não está preparando ninguém, está achando que a igreja e o evangelho é um romantismo, que o noivo vai vir buscar a noiva, vai livrar ela da ira, nem sabe o que é ira, né? Nem sabe a ira de quem, está vivendo um evangelho de ir para a igreja, congregar, eu tenho uma carteirinha, né? eu ceio, né, uma vez por mês, enfim, né? As duas testemunhas é preciso ser
demonstrado por nós, não só provado para todos que estão nos ouvindo agora, que são a casa de Efrael, a casa, né, a casa de Efraim, a casa de Judá, né, mas também que outros tipos de pessoas vão existir no período do Apocalipse. Não é? A gente sabe muito bem que existirão pessoas que vão fazer a marca da besta, é evidente. Eles vão aceitar a marca da besta. Existem outras pessoas que não aceitarão a marca da besta, mas também não vão aceitar a marca de Deus, não é? Mas vai existir aqueles que no primeiro período, nos primeiros 3 anos e meio, vão passar ali por um período de selamento, né? Elas serão as testemunhas, vão profetizar, como o irmão Alex estava falando agora, vai ser permitido por Deus, dado o poder para essas duas testemunhas, mesmo para profetizar, para falar mesmo abertamente quem é o reino da besta, né? Qual é o plano dele, né? Que existe nações enganadoras, né? Na verdade, aprendi isso ontem, assistindo os vídeos do irmão Alex, né? Que ensina geograficamente muito bem, né, a história de Deus, o plano de Deus, né? E a igreja vive numa sonolência terrível, tremenda, não sabe, parece ovelha sem pastor. Não adianta somente, eu penso assim, não adianta somente nós conseguir provar, as duas testemunhas são aqui a casa de Israel e a casa de Judá. Aí ele vai falar, tá, e daí? E daí? O que muda? Fala, bom, peraí, o que muda? O que muda é que as duas testemunhas têm uma função, não é? O anticristo está chegando aí, mas também está chegando crente com sangue no olho, sabe? Crente com um joelho dobrado, crente aqui com mãos levantadas, né? Com sabedoria de Deus, sabendo o que está fazendo, né? Porque quando você posta um vídeo, né? Como eu tenho postado numa outra plataforma, eu tenho postado dizendo que está perto o fim, está perto de chegar o apocalipse, eles falam, aquele dia e hora ninguém sabe, né? E já que ninguém não sabe, não vasculha, não quer saber de nada, não quer saber de buscar, a igreja vive sim uma sonolência. E como é que agora vai fazer com um mundo cheio de igreja, sabe? Você tropeça, você cai dentro de uma igreja, sabe? Mas você não consegue enxergar duas testemunhas ali dentro, pessoas com a unção de Elias, com a unção de Moisés, né? A gente sabe que em Provérbios 25, versículo 2, diz que a glória de Deus é ocultar o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Mas hoje o que tem é a escolinha dominical, que eu já acho um nome pejorativo, escolinha dominical, né, que a igreja oferece, não é que uma igreja de 100 membros vai lá para a escola dominical onde que é dado o estudo, né? Vai lá para você ver, uma igreja de 100 membros, você encontra 10 membros na escola dominical com interesse em estudar as escrituras, sabe? Agora, como que a igreja, como vai ser formado as duas testemunhas se a gente não tiver batendo nessa tecla aqui nas nossas lives? Amém? Amém. Sei que o irmão estava esperando chegar mais um texto aí. Irmão Alex, quer falar alguma coisa? Os irmãos, se tiverem mais coisas para falar, o irmão Luciano, pode continuar. A gente vai um pouco cada um, para não ficar muito cansativo, né? Sim. Bom, irmãos, eu estou ouvindo aqui os irmãos falar, né, tudo isso, e é maravilhoso, né, poder aprender um pouquinho mais com cada um dos irmãos, e isso tudo realmente pode até parecer algo confuso na mente de muitos irmãos, como o irmão Márcio já falou, mas também como o irmão Luciano falou, a gente precisa sair
cristianismo, né, de cochear entre dois pensamentos e não saber dar a razão da nossa fé àqueles que nos perguntam, né? A gente está vivendo em tempo de paz, onde a gente tem Bíblia de todos os tipos, de todas as formas, mas o fato é que com 10, 20, 30 anos de igreja, ou um dia, uma semana, não importa. A verdade é que aquilo que menos se gasta tempo é com a palavra de Deus. E, infelizmente, por isso, né, o povo perece por falta de conhecimento, né? Nós sabemos disso. Então, irmãos, assim, eu quero falar algo aqui para os irmãos, né, que eu sei que a maioria dos irmãos, assim, que não estão assim com conhecimento bem apurado sobre o mistério das duas casas de Israel, né, tem dificuldade para compreender talvez algumas coisas que a gente vai falar aqui. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos que isso só acontece porque, infelizmente, a gente, a gente passou muito tempo, ou perdemos muito tempo, aprendendo uma teologia sistematizada, ou seja, algo já definido, que alguém produziu juntamente ali em algum concílio da vida, né, no passado, e aí já veio, já tudo mastigado, já projetado dentro de uma caixa, né? Então, fica difícil de fazer perguntas, porque as perguntas nem aparecem, as perguntas boas, elas só vão aparecer quando a gente deixa isso tudo de lado, quando a gente faz como Paulo, trata tudo isso como refúgio, para ganhar Cristo, a gente deixa o farisaísmo, a gente deixa os livros talmúdicos, a gente deixa a Guimaria, a gente deixa o Corão, a gente deixa qualquer coisa, a gente deixa os livros seculares para a gente mergulhar na palavra do Senhor. E aí a gente vai começar a ter perguntas boas. Então, é complicado a gente querer aqui abranger e pegar todo mundo, ou seja, tentar fazer que todas as pessoas compreendam o que a gente quer passar, porque cada pessoa está vivendo uma fase, né, espiritualmente falando, na sua vida. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai, de alguma forma, atingir você, vai fazer com que alguma coisa lateje dentro do teu coração para você, nem que isso seja uma palavra que vai te fazer querer conhecer outras coisas mais para poder evoluir, né, no conhecimento. Então, irmãos, eu queria falar aqui que diante desse tema das duas testemunhas, não é? Diante desse tema das duas testemunhas, eu acho que se gasta muito tempo, não que isso não seja importante, em querer saber quem são as testemunhas. E pouco se estuda sobre o ministério delas e o que isso abrange. Então, eu queria focar um pouco mais nessa questão. Por quê? Porque quando eu olho para o ministério das duas testemunhas, eu vejo, né, uma coisa muito importante no ministério das duas testemunhas, que é despertar. Deus está levantando duas testemunhas para despertar o espírito dos edificadores, os edificadores da obra de Deus, os edificadores da casa de Deus, os edificadores que estão dormindo por um motivo. E eu quero dizer aqui já para os irmãos que tem um motivo lógico porque muitos cristãos estão dormindo. E isso tem a ver com as duas testemunhas. Isso tem a ver com essa questão que nós estamos falando aqui. Tá? Então, tem sentido as pessoas estarem dormindo agora. E para a gente entender isso aí, a gente tem que dilatar um pouco a questão, abrir o leque. Se a gente não abrir o leque, a gente não vai conseguir entender isso. Porque o Espírito vai querer levar a gente para coisas mais complexas e que se a gente não abrir o coração, a mente, a gente não vai conseguir evoluir. Mas então, irmãos, para falar sobre isso, para falar sobre o ministério das duas testemunhas, a gente tem que pensar em pelo menos duas coisas. A gente tem que pensar sobre uma edificação de uma casa. Quando a gente olha para Apocalipse 11, a gente vê que quando aparecem as duas testemunhas, está sendo ali falado de uma casa que está sendo medida. Uma casa de Deus, que é a casa de Deus, o santuário, que ela vai estar passando ali pelas fases finais da sua edificação, né?
Então, as duas testemunhas estão relacionadas com uma edificação. Não tem como a gente desassociar isso. E essas duas testemunhas estão também ligadas, né, com a questão de despertar os edificadores que dormiram. Porque essa é uma casa que está sendo edificada em duas fases. É uma casa que está sendo edificada desde quando Cristo lançou os fundamentos, os primeiros fundamentos dessa casa, porque existem vários, não é? E ela vai se estender até o dia da volta de Jesus. Só que, irmãos, quando a gente pensa nesta edificação e pensa nas duas testemunhas, a gente tem que abrir esse entendimento para a gente entender que isso, a edificação da casa de Deus, ela está relacionada com as festas, as 7 festas bíblicas. E quando a gente pensa nas 7 festas bíblicas, ou seja, como a Bíblia chama no Velho Testamento e também no Novo, tempos determinados, então são 7 tempos que Deus determinou para realizar esta edificação. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que essas 7 festas elas se dividem em 2 temporadas de festas. 4 na primeira e depois 3 na última temporada de festas. E que entre essas 4 primeiras festas e as 3 últimas festas, havia um período de 4 meses anual, né? Esse período de 4 meses anual, geralmente o povo não tinha colheita, não tinha chuva. Esse era o tempo em que o povo, cada um cuidava das suas casas, cada um se preocupava com seus afazeres, né? E geralmente dormia espiritualmente, tá? E nós vamos ver que esses 4 meses, eles vão falar em uma linguagem macro dos 40 anos do deserto do povo, né, quando saiu do Egito e estava indo a caminho de Canaã, né? Então são 4 meses, mas depois a gente consegue já observar 40 anos no deserto. Esse é o período que o povo está ali, passando por esse momento entre sair do Egito e entrar na Terra Prometida. E também, se olharmos de uma forma mais macro ainda, a gente pode encarar isso como 40 jubileus, que dá um total de 2.000 anos, né? Em que haveria um período longo em que, como diz a parábola das 10 virgens, né? Quando o reino de Deus é comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saem ao encontro do noivo, mas tardando o noivo, então elas adormecem. Isso porque realmente nós estamos falando de uma tão grande salvação. Essa é uma obra gloriosa que ela tem o objetivo de salvar pessoas do mundo inteiro. Então, o Senhor, ele abre esse período de 4 meses anual, ele transforma isso não só em 40 anos de deserto, mas ele transforma isso em 40 jubileus, pelo menos, que dá um total de 2.000 anos, para que a plenitude dos gentios, que estão nos 4 cantos do mundo, elas possam ser alcançadas, sabe? E é isso que Jesus Irmão, está em mente. Sim, pode falar. só uma coisa para os irmãos que estão nos escutando. O irmão está falando de jubileu, né? São 40 jubileu, que dá 2.000 anos, né? Cada jubileu, ele era 50 anos. Exato. Era um ciclo, né? No ano de jubileu, era onde Sim. havia a libertação total, era o toque, tocava-se uma grande trombeta e haveria uma grande libertação. O irmão está fazendo uma comparação excelente, né, por conta de 40 jubileu formar 2.000 anos. E era fazendo uma comparação com esses 4 meses entre as primeiras festas e a segunda temporada de festas, né? Uma analogia bem interessante, porque era o tempo realmente que o povo dormia. Eu estou entendendo o que o irmão está dizendo, né? Uhum. Por conta da dormência que está acontecendo hoje, Uhum. né? Sim. Porque através das festas, né, o irmão disse muito bem, havia aqueles 4 meses, né, de intervalo entre as festas e as pessoas cuidavam das suas vidas, né? Não tinha nada Sim. assim de celebração, de solenidades para fazer, somente quando, né, entrasse no 7º mês, que começava a segunda temporada, né, irmão? Exatamente. E eu vou mostrar para os irmãos depois que o apóstolo Paulo vai falar dos tempos determinados das festas, ele vai provar, né, que o motivo pelo qual nós estamos dormindo espiritualmente, Paulo vai falar isso,
é porque nós não conhecemos os tempos determinados do Senhor, ou seja, as festas, as quais eram chamadas assim, tempos determinados. Eu vou mostrar isso já já. Mas, então, muito obrigado por explicar essa questão do jubileu, porque às vezes a gente acaba esquecendo de que tem alguns irmãos, inclusive, que não entendem essas questões, né? Mas eu justamente estou tentando abrir um pouco o leque para os irmãos terem uma visão mais ampla da questão. Então, preste atenção, irmãos, onde que as duas testemunhas vão aparecer e por que que elas vão aparecer. Então, a gente tem, né, as duas testemunhas aparecendo na última temporada das festas. Elas aparecem lá. Só que existe a primeira temporada e existe um período no meio, que é onde o povo dormia e cada um ia cuidar das suas casas e dizia, como diz Ageu, capítulo 1, no verso de número 11, se não me falha a memória, ou 12, né, que o povo diz assim, esse povo diz, ainda não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor. Aí o Senhor diz assim, diz o Senhor, porventura, acaso chegou o tempo de vocês habitarem em vossas casas apaneladas, ou seja, casas feitas de madeira, de pau, casas forradas, casas luxuosas? Porventura chegou esse tempo? Então a minha casa está em ruína e aí como é que fica? Então, esse é o período longo, não é, em que a gente costuma dormir. Isso tudo tem a ver com as festas. Por quê? Porque nas 4 primeiras festas, nós pensamos na obra, né, da casa de Deus, no início, quando Cristo apareceu e instituiu ali a igreja primitiva. Nós vemos ali Páscoa, Cristo, ele morre, não é? Nós vemos a festa dos pães asmos, né? Nós temos ali um período de morte, né? O batismo da morte, porque a festa dos pães asmos fala desse batismo da morte. E depois vem a terceira festa, que é as primícias, não é? Que fala da ressurreição de Cristo, Cristo como as primícias dos que dormem. Depois nós temos, né, a festa do Pentecoste, que fala do derramamento do Espírito Santo ali na igreja, não é? Então, nós temos ali essas 4 primeiras festas, falando de uma forma bem simples, para que todo mundo entenda, sem querer complicar muito a questão. Essas 4 primeiras festas, elas aconteciam, né, na primeira colheita, e aconteciam ali para se cumprir esse início da igreja primitiva. Então, as 10 virgens, elas, no início da parábola, por exemplo, de Mateus 25, elas estão ali no início, é a igreja do início, a igreja primitiva, que, tomando as suas lâmpadas, elas saem alegres para se encontrar com o noivo. Não estão dormindo, por quê? Porque elas estão vivendo as 4 primeiras festas, elas estão vivendo, está tudo muito vivo. Então, o fato delas estarem ali diante as festas faz com que elas conheçam os tempos determinados, faz com que elas conheçam as obras do Senhor, faz com que ela esteja sendo iluminada. Suas lâmpadas estão acesas, elas têm azeite, elas têm entendimento, têm luz. Cristo está iluminando elas, elas não estão dormindo. Mas porque passa o tempo, né? Então, vão nascendo pessoas que não estão próximas desse período de festas, então essas pessoas elas não têm conhecimento daquilo que está acontecendo, como os novos israelitas que nasceram no deserto quando saíram do Egito. Todos aqueles que estavam ali, que foram nascendo no Egito, eles não sabiam nada do que tinha acontecido no Egito, da festa da Páscoa, eles não sabiam nada daquilo, tanto é que eles não celebraram nenhuma festa e foram somente celebrar a Páscoa depois que atravessaram o Rio Jordão, quando o povo estava para sair do deserto, né? Depois de terem sido circuncidados. Então, esses jovens que estão nascendo ali, né, apontam para essa igreja que está entre a primeira temporada de festa e a última temporada de festa. Então, a gente não entende muito o que isso tem a ver, mas o fato é que a gente acaba dormindo. Amém, irmãos? Todos nós acabamos dormindo de uma certa forma, alguns mais, outros menos. As 10 virgens dormem, mas existem 2 testemunhas que tocam a trombeta e anunciam ali, aí vem o noivo. Tem alguém que não está dormindo, né? Para tocar essa trombeta. E conhecendo um pouquinho da palavra em Números 10, a Bíblia fala que quando o povo estava ali, depois dos 4 meses sem festa, então 2 sacerdotes tocavam 2 trombetas de prata na festa de Yom Teruah, que é a festa das trombetas.
para despertar o povo, para convocar o povo. Então era tocado 2 trombetas de prata para despertar e convocar o povo, para preparar o povo para a festa da expiação, né? Que era uma das festas mais importantes. Então, irmãos, a gente precisa entender isso aí. Esses 2 sacerdotes de Números 10 que tocavam as 2 trombetas ali para despertar o povo, exatamente depois dos 4 meses sem festas, apontam para as 2 testemunhas que estão despertando as 10 igrejas ali, as 10 virgens, melhor dizendo, que aponta para a igreja que estão dormindo. Amém, irmãos? Isso é muito importante a gente entender. E aí eu queria dizer aos irmãos que uma vez que a gente entendeu isso, né, que a gente entendeu que dormir espiritualmente tem a ver com esse período, tem a ver com esse período longo, né, em que os gentios estão entrando no reino. Eu gostaria até de lembrar os irmãos que Jesus, quando estava lá em João capítulo 4, na cidade de Sicar, conversando com aquela mulher samaritana, ele disse lá para os discípulos: olha, vocês estão dizendo aí, os meus discípulos, que ainda tem 4 meses até a festa das colheitas, a festa do outono, da última temporada de festas. Vocês Bem estão olhando lembrado. para a literalidade, vocês estão com os olhos voltados para a literalidade, pensando, olha, as festas judaicas, as festas bíblicas, né? Falta 4 meses, ou seja, eles estavam na época do Pentecoste, e aí Jesus olha ali, falando para os discípulos: olha, vocês estão achando que tem 4 meses? Ainda falta 4 meses? Eu vos digo, levantai as vossas cabeças e vede, os campos já estão brancos. Jesus estava na terra de Samaria, que aponta para as 10 tribos da casa de Israel, casa do norte, né, do reino do norte, que foi rejeitada, que foi dispersa. E o Senhor Jesus estava com os olhos voltados para os gentios. Quando ele olha e levanta os olhos e vê os campos brancos, ele está dizendo: olha, é tempo agora, nesses 4 meses, de trazer os gentios, fazer com que a plenitude dos gentios entre. Então, a gente vai, então, depois colocar os nossos olhos nas últimas festas, mas não na literalidade dela, mas sim na realidade das festas, não é? Ou seja, primeiro a gente tem que trazer os gentios, primeiro a gente tem que trazer a casa de Israel que está dispersa, e aí, então, quando passar os 4 meses, na realidade das festas, ou seja, né, quando passar esse tempo de sono, que está todo mundo dormindo, pensando que quando será, né, a vinda do Senhor? Quando é que isso vai acontecer? Então a gente tem que olhar para as festas, porque senão o apóstolo Paulo diz que a gente é pego como quando Cristo vem, como ladrão da noite. E eu vou mostrar agora para os irmãos, essa é uma parte fantástica que eu acredito que vai ser de muita edificação para os irmãos, que eu fiquei muito alegre quando o Senhor me revelou, que eu acho interessantíssimo, como eu disse aqui, é que o apóstolo Paulo, ele vai falar para a gente, irmãos, que o fato da gente estar dormindo espiritualmente tem a ver com a gente não conhecer os tempos determinados. Tem pessoas que pensam que o apóstolo Paulo não ensinava sobre as festas, mas como eu disse aqui, eu vou repetir, no Velho Testamento, todas as vezes que Deus falava sobre as festas, ele não usava a palavra específica para dizer festas, mas ele usava a palavra moed, que é tempos determinados. Amém? E essa palavra, né, no hebraico, no Velho Testamento, moed, no Novo Testamento, que foi escrito no grego, ela tem uma palavra que é equivalente a ela, que se chama kairos, que muitas pessoas sabem até que Cronos fala do tempo nosso e Kairos fala de um tempo de Deus eterno. A diferença, o acréscimo que eu quero trazer aqui para os irmãos, é que não se trata apenas de um tempo de Deus em contraste com Cronos, o tempo nosso, mas se trata de tempos específicos determinados que o Pai determinou pelo seu próprio poder para que Deus realize a sua obra na terra, edificando a sua casa aqui entre nós, amém? A sua casa espiritual, que o escritor aos Hebreus diz no capítulo de número 3, ele diz: casa essa que somos nós, se ouvirmos a sua voz. Ele diz, né, Cristo é Senhor dessa casa, casa essa que somos nós, se atentarmos para a sua palavra. Então, irmãos, Paulo, ele vai falar sobre isso. Paulo, ele fala de festas tanto de forma mais explícita, como ele diz em 1 Coríntios 5, né, nós não celebramos a festa, né, com os asmos da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade.
Paulo fala de uma forma explícita. Mas, assim como no Velho Testamento se falava tempos determinados para se expressar sobre as festas, Paulo vai fazer a mesma coisa no Novo Testamento. E muitas pessoas pensam, será que ele estava falando em grego? Não, ele provavelmente estava falando em hebraico, mas o escritor aos Hebreus, o escritor dos Evangelhos e Lucas escreveu em grego. Mas certamente quando Paulo falou sobre as festas ali, ele usou a palavra moed. Então, por exemplo, Romanos capítulo 13, no versículo de número 11, Paulo fala ali, não é, acerca de não devermos coisa nenhuma a ninguém, a não ser o amor com que devemos dever para uns para com os outros, né? Aí ele diz assim, porque conhecendo os tempos, e a palavra tempos ali é kairos, ele está falando sobre conhecendo as festas, conhecendo os tempos determinados. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais próxima de que quando começamos na fé, de que quando aceitamos a Cristo. Então, veja, irmãos, Paulo está falando assim, olha, para a igreja de Roma, né? Conhecendo os tempos, já então é hora de despertarmos do sono, não é? Porque a vinda do Senhor agora está mais próxima de que quando começamos na fé. Por quê? Por que está mais próxima? Porque agora a gente conhece mais. Agora a gente tem mais conhecimento do que é a volta de Jesus. Conhecendo os tempos, a gente passa a conhecer mais sobre a volta de Jesus. A gente está mais próximo e a gente está mais preparado para a volta do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém, irmão. Eu sei que o irmão Márcio quer falar, mas deixa eu só dizer uma coisinha antes, a respeito do que o irmão disse, que o despertar da sonolência, né, ele tem muito a ver com as festas, com conhecer as festas, né? Isso. Mas não é ensinado sobre festas. Não é ensinado. Sabe, falando agora com os irmãos de maneira prática, né, de maneira prática, olhando, né, de maneira prática, olhe para as igrejas ao seu redor. Veja se eu pergunto para um pastor, dois pastores, sobre festas, o que é festas? Não sabe o que é festa, nem na literalidade, né, e nem na sua realidade, como o irmão acabou de citar, não sabe. Porque se a gente olha para as festas, né, a gente olha para as festas da maneira correta, jamais você vai querer imaginar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque você sabe que, né, existem mais 3 festas para acontecer, e qual é o papel fundamental do sumo sacerdote nas festas, principalmente na festa da expiação. Irmão Márcio. Amém, né? Então, é maravilhoso, né, o assunto das festas, né? A gente fica maravilhado, né? Eu já aprendi bastante aqui hoje, né? O pessoal do chat está pedindo o link dos canais, no canal Tempo de Semear do Luciano. Vocês podem ir lá se inscrever, quem ainda não se inscreveu, se inscrevam. É bênção. Eu tenho visto os vídeos, acompanhado, não só os vídeos, mas como áudios, que a gente conversa todos os dias. O irmão Alex, a gente conheceu faz 2 dias, 3 dias, né? A gente está conversando, mas a gente sabe que ele está dentro do assunto tremendamente, a gente está aprendendo muito com ele, porque ele trouxe muita bagagem. Que nem ele disse que está isolado lá nos Estados Unidos, estudando, não tem com quem compartilhar, ou não estava tendo, né? Ele criou um grupo no Facebook, ele posta os estudos lá no Facebook. O nome do grupo é Evangelho da Paz, irmão? Reino Inabalável. O nome do grupo do Facebook? Também, Reino Inabalável. Reino Inabalável, né? Então, tanto o canal dele no YouTube, quanto o grupo no Facebook é Reino Inabalável. Você vai lá no grupo, vai ter os posts, ele gosta muito de digitar. Para quem gosta de literatura, ou ler, né, vai se encantar com as mensagens que ele deixa. Inclusive no meu Facebook, eu postei algumas mensagens dele já. Então, no canal dele, se inscrevam também, tem estudos lá, coisas tremendas, tá? A respeito das festas, das 2 casas. Essas coisas que hoje ele está dando uma pincelada só para nós. Amém, meus irmãos? Agora, voltando, vamos recapitular uma coisinha aqui que ele disse, de maneira resumida. Ele já disse para nós hoje que ele está com muita bagagem, né? Ele quer entregar. E tá certo, a gente fica muito ansioso mesmo, né? Quando Deus vai falando com a gente, mostrando a palavra,
Né? A gente precisa... É impossível você entender, Deus falar com você e você não passar para alguém, né? É impossível. A gente quer passar. Voltando a recapitular. Então, a gente está falando de edificação. Esdras e Neemias, né? Que Deus levanta duas testemunhas. E agora entrou o assunto das festas. Parece que desconectou, né? Parece. Mas olha só. Antes da paralisação, o que aconteceu? Foi colocado uma pedra. E o pessoal rejeitou. Aquela pedra é Cristo. Vamos para o Evangelho. A pedra se torna ser humano. A palavra se transformou num ser humano. Ficou de pé, andou no meio da galera. Falou da palavra. O que aconteceu? Foi desprezado. Certo? Início da edificação literal da igreja. Início da igreja. Não foi desprezada a pedra? Sim. Jesus foi o cordeiro da Páscoa. Não foi falado de Páscoa aqui? Jesus foi ázimo, né, que é comer pão sem fermento, e Jesus ressuscitou como primícias. Já se cumpriu 3 festas nele. Sendo rejeitado. Entende? Início da edificação. Jesus ascende aos céus, ressuscita, ascende aos céus, e envia o Espírito Santo, ele mesmo. Pentecostes. Se cumpre 4 festas. Início da edificação. Antes da paralisação. Antes do sono. Antes de dormir. Primeira festa. Ou as primeiras 4 festas se cumpriram. Agora faltam 3 festas a se cumprirem. Aí Deus levanta Dário. Dário inicia seu reino com 62 anos de idade. Na mesma semana que o ungido é morto, né? lá na profecia de Daniel 9, né? Na semana 62, o ungido é morto, já não estará. Ele inicia o ministério dele, edificar a igreja. 62 anos. Deus levanta 2 testemunhas, Ageu e Zacarias. E pode ler lá. Deus despertou o espírito de Zorobabel, Deus despertou o espírito de Josué e o espírito do resto do povo para edificar. Por que tem que despertar? Para acordar do sono. Para terminar a edificação. Em qual época? No 7º mês. Como a gente já falou na live anterior. O 7º mês se cumpre as últimas 3 festas. Exato. Tremendo. Ou seja, quando você olha para o Apocalipse todinho, você está olhando para o 7º mês. Porque no 7º mês inicia-se a festa das trombetas, primeiro dia do 7º mês, né? Uhum. Certo? Passam-se 10 dias, vem a festa da expiação de pecados. O que é a festa de expiação de pecado? Bem rapidinho. Sumo sacerdote, na literalidade, antiga aliança, entra dentro do santuário, dentro do tabernáculo, passa o véu, vai lá no Santo do Santo, faz expiação por ele, depois pelo povo e sai. Quando ele sai, ele leva o povo para a festa dos tabernáculos. Entende? Literalidade. Quando eu estou lendo a carta aos Hebreus, tem uma carta ali falando disso. Hoje o sumo sacerdote é Cristo, ele está em um santuário no céu, né? Aquele mesmo santuário que Moisés viu, e ele fez o tabernáculo lá no monte, né? Ele viu no monte e fez lá no deserto o tabernáculo. Agora o sumo sacerdote é Cristo, ele está lá, expiando o pecado, ou trabalhando como sumo sacerdote, oficiando como sumo sacerdote. Haverá um momento que o sumo sacerdote precisa sair de dentro do santuário com o pecado expiado do povo para conduzir o povo para a festa dos tabernáculos. Sim. Agora, quando a gente está olhando para essa figura, agora tenta imaginar uma igreja saindo da terra, o sumo sacerdote saindo antes da hora, né, para expiar o pecado. Sim. E depois que ele saiu, como que o restante vai ter o pecado expiado? Porque a expiação é feita dentro do santuário, não fora. Sumo sacerdote, quando ele saía na antiga aliança, por exemplo, e é uma vez por ano, não tem esse negócio. Entra lá, expiou o pecado, aí chega alguém atrasado lá para a festa, por exemplo. Pô, eu estava no banheiro, não deu tempo de eu chegar, e eu queria que o senhor expiasse o meu pecado para gente participar da festa tabernáculo. Eu já entrei lá, não dá mais. Não tem jeito. Entende? Então, a festa de expiação de pecado é uma vez ao ano. Entende? E Cristo vai fazer isso. Assim como ele morreu uma vez, e entrou no Santo dos Santos uma vez, o escritor de Hebreus frisa isso, né? Uma vez por todas, quando ele sair de lá, ele vai conduzir o povo para a festa do tabernáculo. Agora, uma outra figura importante para entender dentro desse assunto. Lá em Daniel 8 aparece um carneiro e um bode. Na antiga aliança, quando era feita a expiação de pecado pelo sumo sacerdote Arão, o sumo sacerdote Arão tinha que grudar nos 2 chifres do bode, ou do bode, entende?
colocava a mão para jogar os pecados do povo, tudo aquele pecado que ele tirou, em figuras, né, joga na cabeça do bode. Aí a galera leva o bode para o arraial, fora, né, para o deserto, com o pecado do povo. Então, aquele bode peludo que está lá em Daniel 8 é a representação do anticristo. Que, na verdade, os pecados vão cair em cima dele, não é ele que vai ser o culpado, né? Ou seja, tudo aquilo que, de ruim que sai do povo, toda a coisa ruim vai cair em cima do ladrão, em cima do anticristo, entende? Então, é interessante a gente olhar para essa forma, olhando as festas, mas vendo o cumprimento dela, né, na sua literalidade. Então, é importante. Uhum. Aí pode dar seguimento, irmão. Se eu esqueci de alguma coisa. Benção. Luciano, né? Lembrando que... lembrando que não era... Quem não participasse das primeiras 4 festas não poderia participar das 3 últimas, né? A gente sabe que, figurativamente, a Páscoa, né, as 4 primeiras festas, é necessário que aconteça na vida da gente, para que depois as 3 últimas também, para que eu possa exercer as últimas 3, né? Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, ele morreu na cruz por mim, né? Ele é o pão asmo, isso é como se eu tivesse deixado o pecado, tanto que pão asmo, né, Deus determina para que, e diz que para você lembrar que com pressa, né, eu te tirei do Egito, né? E que também que Jesus é a nossa primícia, né? Se ele não for, né, a minha primícia, se Jesus não é isso, eu dizendo isso aplicando para a vida pessoal de cada um de nós, né, as festas, né? Se Jesus não for o primeiro, se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, né, também não vai adiantar nada. E se não vai haver um derramamento de poder, né, sobre a minha vida, no caso, para eu me transformar nas 2 testemunhas, para eu tocar trombeta dizendo que o noivo está chegando. Amém? Amém. Vai lá, irmão Luciano. Irmão Alex, perdão. Amém. Perfeito, concordo plenamente com os irmãos. Então, assim, irmãos, eu estava falando a respeito dessa questão do sono, né, e que isso tem a ver com as festas. E só mais um versículo que eu queria citar, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 1, porque é interessante ali, porque Paulo vai falar que todo aquele que não conheceu os tempos determinados, esse vai estar dormindo, e quando Jesus voltar, ele pode ser pego de surpresa como ladrão da noite. Esse é um texto muito interessante. Ele diz assim, porque acerca dos tempos e das épocas, né, a palavra tempos ali, mais uma vez, aponta para a palavra kairos, né? Ali tem cronos e kairos, né? Então ele fala acerca dos tempos e das épocas ou das estações, eu não tenho-vos necessidade de vos falar, porque vocês já estão inteirados, né? Estão inteirados claramente a respeito disso, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, né? Aí ele diz, mas vocês não são da noite, vocês são do dia, então vocês não são da noite para que não estejam dormindo. Então vejam, irmãos, o Paulo está falando, olha, acerca dos tempos determinados, ou seja, acerca das festas, eu não preciso vos dizer mais algo aqui, porque eu já tenho ensinado isso para vocês, para a igreja de Tessalônica, muito bem, ao ponto que vocês já estão inteirados com clareza acerca desse assunto. Irmãos, a igreja, né, primitiva conhecia as festas, e Paulo está falando isso, e ele diz, mais uma vez, que o fato deles conhecerem as festas da igreja de Tessalônica fazia com que Jesus, quando viesse no dia do Senhor, eles não seriam pegos de surpresa como ladrão da noite, porque eles Irmão não Alex, eram da noite, mas eles eram do dia. irmão Alex, Então, sim, só um acréscimo rapidinho aí, dentro do que o claro. irmão está falando mesmo. É um minutinho só. Eu acho que é a sequência do verso, o irmão me corrige se eu estou enganado.
que o anticristo vai ser manifestado dentro do tempo oportuno. Não é a sequência que o irmão está lendo aí? Pode prosseguir. Eu estou citando de cabeça, né? Eu acredito que é a sequência. Vai lá. Então, o que eu estou querendo dizer com esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1, eu estou trazendo aqui para os irmãos essa questão, mais uma vez, mostrando para os irmãos que Paulo está dizendo, olha, o fato de vocês conhecerem já os tempos determinados, ou seja, as festas, vocês não vão ser pegos de surpresa quanto à questão do dia do Senhor, porque quando o dia do Senhor acontecer, né, ele virá como ladrão da noite, mas vocês, porque vocês são do dia e não da noite, vocês não estão dormindo. Então, quem está dormindo, quando o Senhor voltar, ele não vai conhecer os tempos determinados, ele não conhece as festas, ele não conhece esse assunto, então ele precisa das duas testemunhas para despertá-los. E pela misericórdia do Senhor, irmãos, pela graça que o nosso Deus é maravilhoso, ele preparou duas testemunhas justamente para despertar o espírito do povo. Interessante, irmãos, que o livro de Esdras, por exemplo, começa dizendo que Deus desperta o espírito de Ciro para ele poder fazer o decreto. Capítulo 1 de Esdras, versículo 1 diz isso. Depois, a Bíblia diz também que o Senhor, por meio das duas testemunhas, Ageu e Zacarias, depois do período de interrupção da obra, porque a obra parou, né? Então não vou entrar nos detalhes porque a obra parou, mas quando as duas testemunhas voltam a ministrar, elas aparecem, e detalhe, é possível se provar por meio dos textos de Esdras e Ageu, que elas ministraram durante 3 anos e meio aproximadamente, do dia 1 do mês sexto, amém? Do segundo ano do rei Dario, ao ano sexto do rei Dario, no primeiro dia do mês de Adar. Então dá um total de 3 anos e meio e alguma coisinha a mais. Muito aproximado de 3 anos e meio, o que está ligado, né, com os 1260 dias das duas testemunhas que aparecem lá no Apocalipse capítulo 11. Então, não é uma coisa que a gente está tirando da cabeça, não é? Então, irmãos, só voltando aqui, então, Ageu e Zacarias profetiza, e a Bíblia diz que quando Ageu vai profetizar, o Senhor, por meio da boca de Ageu, desperta o espírito de Zorobabel, de Zorobabel, de Josué, né, o sumo sacerdote, Zorobabel, o governador, de Josué, o sumo sacerdote, e do remanescente de todo o povo. Ele desperta o espírito de todos para edificarem a casa de Deus. Então, eles só voltam a edificar quando Deus, por meio das duas testemunhas, desperta o espírito dos edificadores. E aí o detalhe é que, quando Ageu fala sobre isso, ele diz que para que eles pudessem despertar, eles precisavam entender os tempos determinados, porque olha só, Ageu diz assim diz o Senhor, né, na boca de Ageu, vocês dizem aí que ainda não chegou o tempo, tempos determinados, irmãos, não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor, porque a casa do Senhor, ela não é edificada fora dos tempos determinados. E o Senhor está dizendo, vocês acham que não chegou o tempo, porventura chegou o tempo de vocês habitarem nas vossas casas luxuosas, forradas, não é? Aí o Senhor diz assim, analisem os vossos caminhos, né? Parem para pensar nos vossos caminhos, no que aconteceu, né? Reflitam sobre isso. Por quê? Porque quando vocês iam semear, vocês colhiam pouco. Quando vocês comiam, vocês não se fartavam. Quando vocês bebiam, vocês não se saciavam. Quando vocês se vestiam, ninguém se aquecia, né? Ele diz, por quê? Porque ele diz, aí ele faz a pergunta, ele diz, porque a minha casa está em ruína, enquanto vocês estão correndo em direção às vossas casas, né? Aí ele diz, isso tudo, e aí a palavra do Senhor diz que o Senhor inclusive fechou os céus, a Bíblia diz que ele reteve o orvalho para que não produzisse a terra, ele diz que reteve os frutos da terra, secou a vide, secou a oliveira, secou o cereal, secou o azeite, secou tudo. E aí a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que recebiam salário, recebiam num saco furado, e quando traziam para suas casas, diz a Bíblia que o Senhor soprava e dissipava tudo.
Aí o Senhor diz, sabe por que eu fiz isso? Porque vocês estão preocupados só com as suas edificações e não com a edificação da minha casa. Então o povo estava dormindo. Aí, então, ouvindo eles a palavra do Senhor, diz o texto que eles atentaram para a palavra do Senhor e temeram. Esse é o detalhe interessante. Ao ouvirem a palavra das duas testemunhas, eles atentaram para ela, né? Deram ouvidos e temeram a Deus. E aí isso vai linkar a gente com Zacarias, capítulo 6, versículo de número 15. Por quê? Porque são duas testemunhas, Ageu e Zacarias. E Zacarias vai dizer em Zacarias, capítulo de número 6, no verso 15, que nós, os que estamos de longe, né, que é uma expressão que não dá para falar aqui, porque vai tomar tempo, que ela é utilizada pelo apóstolo Paulo para falar sobre os gentios, né? Nós, gentios que estávamos longe, e que muitos estão ainda longe, quando Cristo ele morre na cruz, ele une as duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel, nós, gentios, não é? Na cruz, na obra do Calvário ali, ele une os dois em um só corpo, em um só povo, em uma só família, não é? E aí a Bíblia diz, Paulo vai citar isso em Efésios 2, citando Zacarias 6 e outros textos de Isaías, não é? Falando que o Senhor ele promove a paz entre os que estão de perto e os que estão de longe, né? Isso é tremendo. E aí, quando Zacarias fala sobre a edificação da casa de Deus ali, detalhe que os que estavam longe não estavam edificando, porque quem estava edificando aquela casa literal ali eram só os da casa de Judá, mas Zacarias visava a edificação verdadeira, espiritual, da qual nós fazemos parte, que Cristo é a principal pedra de esquina. Visando isso, ele diz, olha, os que estão longe, eles poderão ajudar na edificação. Aí ele diz, isso se tão somente atentarem diligentemente às palavras do Senhor e dos profetas, ou seja, para que a gente possa, a gente que está de longe, a gente que é gentil, que vai fazer parte, que estamos fazendo parte desta edificação, irmãos, para a gente fazer parte dela, a gente precisa atentar diligentemente para a palavra das duas testemunhas, as quais Deus está levantando nesses últimos dias, vai levantar, melhor dizendo, né? Para animar o povo, para despertar o espírito dos edificadores, e nós podemos, aqui, o detalhe maravilhoso aqui é que nós, irmãos, podemos fazer parte desta edificação. Nós podemos, nós os gentios que estávamos longe e que Cristo trouxe para perto, nós podemos fazer parte, mas nós temos que atentar com diligência para as palavras dos profetas, porque, conforme diz em 2 Crônicas 20, 20, diz a palavra que se nós crermos no Senhor, nós prosperaremos. Não, se crermos no Senhor, estaremos seguros. E se crermos nos profetas do Senhor, nós prosperaremos. Então, irmãos, é isso. Nós temos que atentar para isso. Agora, quando nós temos aquela velha interpretação de que a igreja vai ser arrebatada antes e que as duas testemunhas é só para quem ficar, é só para Israel, a gente perde todas essas revelações, irmãos. E olha, daria para a gente fazer uma live aqui só mostrando para os irmãos que, de fato, tantos edificadores, não só, porque, detalhe, lá tinha as duas testemunhas e tinha os edificadores. Não só os edificadores dessa verdadeira casa espiritual que Cristo está edificando, da qual nós fazemos parte, não somente podemos nós, todos gentios, participar, porque é uma casa edificada com casa de Judá e casa de Israel, que é judeus e gentios, não só podemos fazer parte como edificadores, mas alguns dentre nós das duas casas poderão fazer parte das duas testemunhas. Esse é o detalhe. Então, nós podemos, irmãos, isso é maravilhoso. Isso, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver os apóstolos mostrando isso com clareza. Quando os apóstolos eles vão fazer esses links, não é, com os profetas, a gente precisa estar atento para isso, porque quando os apóstolos citam textos do Velho Testamento, é para a gente ir lá, para a gente conferir, para que a gente possa ter uma amplitude da revelação e a gente possa, sim, identificar as coisas melhor. Então, é isso, irmãos. Nesse ponto, nesse detalhe da primeira fala que eu concluo agora, não sei se vai dar para ter mais falas em outras revelações que
o Senhor me deu, mas se não der, a gente deixa para depois. Mas dentro dessa fala que eu trouxe aqui para os irmãos, com todo carinho, com todo respeito, eu queria procurar ser bem, assim, vamos dizer, sistematicamente falando, bem didático, para os irmãos entenderem. Nós estamos diante de uma edificação a qual o Senhor está prestes a concluir, tá? E essa edificação, que é a casa de Deus, ela existe, é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, e ela é formada não só por uma igreja gentílica, ela é formada por judeus e gentios, e essa edificação está parada, amém, irmãos? Ainda que a gente pense que a gente está edificando, quando a gente está edificando com materiais que não são prata, ouro e pedras preciosas, a gente está perdendo tempo. Como, por exemplo, só citando bem rapidinho aqui, quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, que o povo que estava ali ceando a ceia do Senhor, eles pensavam que estavam ceando a ceia do Senhor, e Paulo diz, não, vocês estão ceando a ceia de vocês, a ceia de vocês mesmos. Essa não é a ceia do Senhor, porque não havia amor ali, não havia carisma, não havia fraternidade, cada um comia a sua ceia, ninguém esperava uns pelos outros. Então, assim também, usando esse mesmo entendimento, nós podemos dizer que tem muitas pessoas pensando que estão edificando, fazendo parte desta edificação, e não estão, porque estão edificando as suas próprias casas, estão fazendo algo no reino de Deus para si mesmo. Líderes que, como eu, né, e os irmãos já dirigiram igreja ou estão dirigindo igreja, que não temem ao Senhor mais, se esfriaram por algum motivo, passaram a fazer da casa do Senhor a sua própria casa e fazem daquilo como se fosse seu, quando é a casa do Senhor. Então, isso não é edificar. Então, para edificarmos a casa do Senhor, tem que ter o modelo de Deus. O Senhor deu o modelo para Moisés, ele deu esse modelo nas Escrituras, está lá em vários textos, a gente teria o maior prazer de falar sobre isso, mas a questão aqui é dizer isso. Nós temos que entender que para fazer parte dessa obra, que vai voltar a ser retificada na sua fase final, por meio das duas testemunhas que vai despertar os últimos edificadores, e eu e você podemos fazer parte desta edificação. Podemos ser tantos edificadores, ou ainda, se quisermos, nós podemos também fazer parte desse exército de 2 em 2 que Isaías fala em Isaías capítulo 21. Ele diz assim, levanta, Atalai, os olhos, né? Estou parafraseando aqui, levanta os olhos, o que você vê? Aí ele diz, eu vejo um exército, né, de 2 em 2, vindo de 2 em 2, e aí montados a cavalo. Aí ele então diz assim, o Atalaia diz, então, caiu a Babilônia, ou seja, chegou o tempo do fim, chegou o tempo do fim. Quando se vê uma multidão, um exército de 2 em 2, né? Isso significa que aí vem o exército de duas testemunhas espalhadas nos 4 cantos da terra, que vão pregar o evangelho do reino nesses 1260 anos para restaurar o evangelho que está corrompido. Eles vão anunciar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da pacificação, que nós sabemos que não se trata apenas da pacificação entre Deus e os homens, mas a pacificação entre a casa de Judá com a casa de Israel, entre aqueles que estavam perto, casa de Judá, nos dias de Jesus, e aqueles que, como nós, gentios, estávamos longe. E Pedro vai dizer em Atos 3, só um detalhe aqui a mais, é que ainda existem muitos que estão longe. Isso é tremendo, irmãos. Pedro vai falar sobre isso aí. É um outro texto, pode ser falado para uma outra hora, mas Pedro vai falar isso aí. Ele diz, olha, ainda existem muitos que estão longe, os quais o Senhor vai trazer. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. E para isso a gente precisa conhecer as festas. Porque conhecendo as festas, a gente desperta do sono, o dia do Senhor não nos pega de surpresa, não virá como um ladrão da noite sobre nós. E aí a gente participa dessa obra que o Senhor vai concluir e não tem ninguém que vai impedir ela. Se eu fosse você, eu ficava do lado certo, não ficava do lado contrário, porque ninguém vai impedir essa obra, conforme foi dito aqui. O decreto do rei Dario é este: quando os edificadores voltarem a edificar na fase final, sobre a mensagem das duas testemunhas, ninguém impeça os edificadores sob pena de morte. Ele diz, uma viga será arrancada da sua casa e ele será pendurado no madeiro. Ou seja, ninguém vai poder impedir essa obra.
Então, essa unificação das duas casas, ela vai se cumprir e eu e você podemos fazer parte dela. Basta a gente despertar, porque as duas testemunhas vão começar a clamar. Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro, não é? Então, a gente vai ter aí uma oportunidade, graça, misericórdia de Deus para a gente despertar, irmãos. Só que a gente tem que juntar azeite agora, irmãos. A gente tem que buscar conhecimento em tempos de paz, porque quando vir os dias difíceis, em que ninguém pode trabalhar, irmãos, o conhecimento que a gente recebeu, não vai ser possível a gente se encontrar em lives, não vai ser possível a gente se encontrar no Facebook, no YouTube. Irmãos, vai ser complicado. Então a gente tem que aproveitar agora, remir o tempo, porque os dias são maus. E detalhe, em Efésios 5, quando Paulo fala isso, ele diz assim, pelo que desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Pelo que vedes como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Né? Então é isso, irmãos. Essa é a fala que eu queria deixar aqui. E se, não sei se vai dar mais para a gente falar, mas se não der, eu fico muito feliz de ter participado aqui com os irmãos. Eu teria mais duas revelações, uma menor e outra maior, que a gente pode deixar até para uma outra, que é muito interessante. Inclusive, uma delas eu obtive um acréscimo quando o irmão Márcio estava tendo essa live com o irmão Luiz, e foi coisa tremenda. Deus me revelou isso, né? Falando ali sobre por que os heróis da fé que viveram ali, que são citados em Hebreus 11, não puderam ser aperfeiçoados sem nós. Né? Isso tem a ver com o tema aqui. Por que eles não puderam ser aperfeiçoados? Então, eu posso deixar para falar isso depois. Isso tem a ver com as duas testemunhas. E o Senhor me revelou isso. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele está falando de uma cidade edificada que tem fundamentos, cujo autor e construtor é o próprio Deus. Hebreus 11 é o tema, ali é a cidade que tem fundamentos. Tá, irmãos? Então, o escritor aos Hebreus não estava brincando quando disse que eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós, porque nós somos os últimos edificadores. E Esdras, capítulo de número, se não me falha a memória, de número 6, no versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer ali que quando os anciões eles iam edificando sobre a pregação de Ageu e Zacarias, a última fase da casa de Deus, quando eles iam edificando e iam prosperando, a Bíblia diz ali, né, que eles aperfeiçoaram a casa de Deus e a concluíram. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quem é que vai aperfeiçoar a casa de Deus? São os edificadores da última hora, são os edificadores da última fase desta casa, sobre a pregação das duas testemunhas, irmãos. Que privilégio esse, não é? Nosso. Essa casa que começou humilde, agora ela será gloriosa, porque a glória da última casa será maior do que a primeira, e nós estaremos ali para fazermos os últimos acabamentos e aperfeiçoarmos. Por isso o escritor aos Hebreus disse isso. Eles, os heróis da fé, sem nós, não poderiam ser aperfeiçoados. A despeito de terem conquistado, né, testemunho pela fé, mas não puderam ser aperfeiçoados sem nós. Isso é um privilégio nosso. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém, meu querido. Realmente, eu vou passar aqui para o irmão Luciano. Realmente dá vontade de ficar ouvindo, porque vai longe, né? E aí já tem 1h30. A gente vai ter várias oportunidades, com certeza. Sim. Uma coisa que a gente não falou para o irmão Alex, né? A gente acabou esquecendo, peço perdão. A gente costuma ficar entre 1h30, 1h10, 1h15, as nossas lives, né? Como já deu 1h30, a gente vai ser só fazer essas nossas considerações finais. Foi muito prazeroso, foi muito fantástico, né? A maneira como Deus trabalhou hoje para falar das duas testemunhas de uma forma fantástica, como está na descrição aí, né? Porque eu mesmo não esperava que ia surgir tantas coisas, né? Até eu tinha uma ideia assim comigo, talvez do que ia ser falado, mas Deus me surpreendeu, né? Do que aconteceu. Então foi algo assim muito escancarado para a gente. Vou passar aqui para o irmão Luciano, que ele tem umas considerações para fazer, talvez alguns acréscimos. Fica à vontade, irmão Luciano. Não, a gente chegou já, né, em 1h34, tá, eu acho que está ótimo. Só resumindo que Deus
tem um plano, e esse plano as duas casas de Israel, e a divisão dessa casa em duas, mas com a promessa de reunir essa casa, e a maneira pela qual Deus vai fazer essa reunião é usando as festas, né? Conhecendo as festas, né? Vamos acordar dessa dormência que o irmão Alex falou muito bem hoje durante a live aqui, tremendamente. Eu sei que tem assuntos muito grandiosos para ser falado, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade, né? E eu gostaria aqui, né, de convidar, né, que é ao vivo, né, irmão Márcio, convidar o irmão Alex, né, para estar também enviando ali para o grupo nosso do WhatsApp, né, alguns áudios que a gente vai lançar aqui na rádio, que a gente sempre está lançando. O irmão Márcio tem feito isso frequentemente aqui, mandado áudios, e a gente, hoje mesmo, por exemplo, foi um áudio que a minha esposa colocou no programa dela, né, um áudio, é o segundo áudio já que ele mandou a respeito do filho pródigo, né? Então fica aqui o convite para o irmão Márcio, né, fazer áudios de entre 20 minutos e 25 minutos. 20, 25, estourando meia hora, né, que a gente tem só 2 horas de programa, né? Então a gente reserva aí esse tempo para a gente falar das duas casas de Israel, né? E gostaria de agradecer, né, os irmãos por mais essa oportunidade aqui. Deus abençoe. Irmão Rodrigo Pereira, né? Irmão Rodrigo, eu vou deixar o link aqui nos comentários embaixo, o link da rádio, tá? Para quem quiser, você vai entrar lá e instalar o aplicativo. Quer falar, irmão Luciano? Explicar melhor? Então, a rádio é a Rádio Nova Jerusalém, né? E é uma rádio que ela não é totalmente pós-tribulacionista, né? Ela tem também bastante locutores então, só que nós estamos ali, eu junto com o irmão Márcio, e junto também com o pastor Francisco, a minha esposa Ângela, a irmã Angélica, fazendo programas, arrancando toco ali no meio, né? Fazendo o programa, usando o programa para espalhar as duas casas de Israel, as festas, as duas testemunhas. Por exemplo, o filho pródigo, o irmão hoje ministrou uma palavra, foi rápida, né? Eu achei que deveria ter demorado um pouco mais, né, irmão Márcio, né? Mas ele tem feito com um grande carinho, né? Tem feito, e não tem sido fácil, sei, porque ele tem muita coisa para estar alimentando, grupos, canal do YouTube, Facebook, que eu vejo, né, a grande quantidade de conteúdo que o irmão Márcio tem produzido, né? Então, o link, você pode, né, quem está nos ouvindo agora aqui, quem é do Guarujá, quero aproveitar aqui, né? Quem é aqui do Guarujá, você pode acessar pela FM, que é 93,9, que é a Rádio Nova Jerusalém, com o programa É Tempo de Semear, que é o mesmo nome aqui do meu canal do YouTube, ó, É Tempo de Semear, né? Das 14h às 16h, terça, quinta e sábado. Pode entrar na Play Store, né? Até o irmão Alex, aí, né, nos Estados Unidos, pode acessar, obviamente. Entra na Play Store, digita lá, digita Nova Jerusalém Litoral, e aí você vai baixar o aplicativo e vai acompanhar os programas. Lembrando que a rádio sim, tem bastante pré-tribulacionista lá, mas o nosso programa, terça, quinta e sábado, das 2 às 4, sempre tratando das duas casas de Israel, né? Sempre assuntos escatológicos, enfim. Amém? Amém. Então eu vou deixar o link da rádio aqui nos comentários aqui embaixo, vou deixar o link do canal do irmão Luciano, link do canal do irmão Alex Alves, vou deixar o link do Facebook de ambos, que os dois trabalham também no Facebook, né, tanto, enfim, para que vocês possam acompanhar o trabalho deles, tá? Todos eles, assim, que nem o irmão Luciano, né? Ele tem o trabalho secular, tem família, mas ele, olha só, ele faz a programação na rádio, né? Tem a plataforma do Facebook, tem o YouTube, tem outras plataformas aí, aplicativos que ele grava vídeos e posta lá no, como é que chama lá, irmão? Tem 80 mil seguidores?
lá no qual ele tem Quais? 80 mil seguidores, né? Um número assustador. Maravilha, né? Então ele alimenta lá aquela plataforma, entre outras, né? E tem lá a página do trabalho secular, né, irmão? Eu já vi lá, já entrei, já curti o trabalho do Tem a irmão. minha parte do meu Então é trabalho. N coisas, né? Você veja que Deus chama quem está trabalhando, entende? Agora, se o camarada estiver sentado, daquele que fala assim, a hora que Deus me chamar, eu vou trabalhar. Deus não chama, né? Deus não chama quem está sentado, quem está parado. Né? Se observar na Bíblia, todos que foram chamados já estavam trabalhando. Então é importante trabalhar. Né? É importante estar trabalhando, né? Para Deus os chamar. Amém, meus queridos? Mais alguma consideração? O irmão Alex quer fazer alguma consideração? Eu só queria agradecer pelo prazer de estar aqui e pelo privilégio, né? Porque, como eu disse, eu acho que eu fui o mais abençoado, porque realmente eu estava precisando dessa oportunidade de conhecer pessoas de Deus, pessoas abençoadas como vocês, para também ser uma espécie de motivação, de ânimo para a gente voltar a expor mais um pouco essa palavra, levar um pouco mais adiante, né? Então agora provavelmente eu vou estar voltando a gravar meus estudos no canal do YouTube, que eu comecei recentemente, mas parei praticamente quase um ano todo sem gravar. E os irmãos são a causa de eu estar voltando a fazer isso. Fico muito feliz, inspirado pelos irmãos aí, né? O irmão Luciano que falou hoje para mim, mandou um áudio lindo, né? Motivador, falando por que você parou. E eu fiquei, aquilo mexeu muito comigo. Então eu quero agradecer isso de todo o meu coração a todos os irmãos que estiveram conosco aqui e aqueles que vão assistir esse vídeo depois, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e que você reflita sobre essa mensagem, né, de hoje e pense nisso. Você pode ser uma dessas pessoas, pode fazer parte dessa obra tão gloriosa que não temos palavras para falar, né? Não teria palavras suficiente para a gente descrever essa obra gloriosa que o Senhor está realizando. Então, prazer estar aqui com os irmãos e tenho certeza que, da minha parte, pelo menos, será um prazer estar com os irmãos outras vezes. Amém? É isso. Amém. Muito obrigado a A todos. gente vai estar sempre fazendo assim, com certeza. Pelo menos uma vez por semana, né? A gente se esforça, aí, torce aqui, torce ali, né? Empurra para lá, empurra para cá. A gente acha um jeitinho de fazer uma vez por semana. Irmão Fernando Gomes, eu coloco o link embaixo, para quem não está encontrando o canal do irmão Luciano, eu coloco o link aqui embaixo, querido, fica tranquilo. Irmão Alex Alves, quer orar para finalizar a live? Fazendo um favor? Vamos? Pode ser? Sim. Amém. Vamos lá, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti, Senhor, com um coração quebrantado, um espírito contrito, entendendo, Pai, que a Tua vontade, ela precisa ser feita não somente em nossas vidas, em nossas famílias, mas em toda a terra. Eu faço essa oração de uma forma simples, te pedindo, Pai, algo que o Senhor Jesus já nos ensinou a pedir. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou, Pai, que o Senhor é um Pai Santo e que quando o Teu nome for santificado, então o Teu reino virá sobre a terra e que nós possamos nos esforçarmos, Pai, para santificar o Teu nome que está sendo profanado na terra. E aí então, que o Teu reino venha sobre nós e seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E que quando esse dia chegar, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje nunca jamais faltará na mesa de todos os pequeninos, de todos aqueles que farão parte deste reino, porque hoje, embora o Senhor seja fiel e o pão nunca falte, nós sabemos que muitas vezes há aperto de pão, há dificuldades e nós passamos por tudo isso e em tudo aprendemos a darmos graça, porque essa é a tua vontade, Senhor. Em tudo nós te damos graça. Abençoe os canais, abençoe as pessoas que estão ouvindo, abençoe que essa mensagem chegue longe nos rincões desse mundo, nos quatro cantos da terra, para que o teu reino venha e a tua obra se conclua em nome de Jesus, o teu filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Amém.
Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. E que Deus possa estar nos abençoando sempre. Amém. Deus abençoe os Amém. irmãos. Fica na Deus paz. abençoe os irmãos. Amém.